Continuando a aula de História do Pensamento Geográfico, Introdução à Ciência Geográfica, a gente tem de falar sobre o historicismo, tá? Também vamos continuar me baseando no trabalho do Lowy, que é um trabalho bem sintetizado, bem sistematizado também. O historicismo, né, o Lowy vai dizer que parte de três hipóteses fundamentais. Qualquer fenômeno social, cultural ou político é histórico e só pode ser compreendido dentro da história, através da história e em relação ao processo histórico. Tá? A segunda hipótese fundamental é que existe uma diferença fundamental entre os fatos históricos ou sociais e os fatos naturais. Em consequência, as ciências que estudam esses dois tipos de fato, o fato natural e o fato social, são ciências de tipos qualitativamente distintos. E o terceiro, não só o objeto da pesquisa é histórico, está imerso no fluxo da história, como também o sujeito da pesquisa, o investigador, o pesquisador, está ele próprio imerso no curso da história, no processo histórico. Tá? Essas três hipóteses, elas são importantes porque elas ajudam, primeiramente, a fazer uma crítica ao positivismo que pensava as ciências naturais e as ciências humanas como, né, obedecendo aos mesmos princípios metodológicos, tá? Então, se o positivismo pensava que ciências naturais e ciências humanas deveriam ter uma metodologia única, né, o historicismo ele reforça essa distinção. Então, com o historicismo, né, ciências humanas e ciências naturais, elas são qualitativamente diferentes. E sendo qualitativamente distintas, elas vão ter metodologias próprias, específicas para cada uma delas. Tá? Além disso, é importante a gente lembrar que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente enxerga, está muito vinculado ao período histórico que a gente vive. Tá? Isso é muito importante a gente lembrar. E a gente tem esse contraponto, né, se a gente for pensar nessas mudanças, inclusive pela forma, né, pelo significado, na realidade, das palavras. Tá? A forma também muda, mas vou me ater ao significado das palavras. Né? Tem um livro português que é muito bom, que é As Palavras Têm História. E aí a gente consegue conhecer muitas da origem dessas palavras. Então, por exemplo, a palavra família, ela está vinculada, né, àquele homem que era proprietário, né, das terras e da própria família, da mulher, enfim. Tá? Se a gente fala família hoje, não tem o mesmo significado que tinha há séculos atrás. Então, quando a gente pensa na linguagem, a gente pensa justamente no período histórico que a gente vive. Hoje é comum a gente falar, por exemplo, de bullying, mas a gente usava esse termo há 30, 40 anos atrás, por exemplo. A gente fala muito de transexualidade, mas se falava disso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Até se falava, mas não era algo tão disseminado assim. Então, o próprio uso das palavras, né, eles determinam o período histórico que a gente vivencia, tá? E ao fazer a pesquisa, a gente não abre mão disso, a gente não se situa acima disso. Nós somos produtos históricos do nosso tempo também. Então, nós dependemos do termo alemão é Weltanschauung, da visão de mundo, do olhar, né, que a gente adquire por meio do grupo, né, da sociedade. Então, a gente tem esse prisma que é, de certa forma, um produto, que é, de certa forma, não, que é um produto histórico, né, e, de certa forma, o pesquisador, por mais que tente ir para além disso, né, ele está localizado e situado temporalmente também em relação ao período que ele vive. Não tem como fugir disso. Tá? O Lowe ele vai falar que o historicismo ele surge de uma forma conservadora, né? Porque o historicismo ele vai surgir justamente para legitimar o desenvolvimento do pensamento nacionalista, das tradições, dos ancestrais, da pátria. Então, ele tem um aspecto conservador justamente no sentido de estabelecer essas tradições, essas identidades, né, essas origens
E isso, obviamente, vai estar presente no começo do século XIX, tá? Que é justamente um período importante para a definição, né, dessa consciência nacional, apesar, obviamente, de ter países que vão se unificar, né, tardiamente, como a Alemanha e a Itália, mas a ideia de uma herança comum, isso no começo do século XIX, vai estar muito presente, tá? Numa tentativa justamente de estabelecer essa identidade nacional, tá? O Lowy vai falar também que o desenvolvimento da ciência histórica moderna se situa justamente nesse historicismo alemão do começo do século XIX. E um outro nome que é importante, né, para o historicismo, que ele cita, é o do Dilthey. Tá? O Dilthey ele vai propor que haja uma distinção entre ciências naturais e ciências sociais. Tá? E isso é muito importante, porque quando ele está falando quando ele está propondo que haja essa separação, né, ele está indo de forma contrária ao que pregava o pensamento científico da época, tá? Porque se a base do pensamento científico é o positivismo, né, propor algo assim é algo, né, bastante considerável. Ele vai dizer que as ciências do espírito, nas ciências do espírito, o sujeito e o objeto eles são idênticos, tá? Ou seja, o homem estuda a si mesmo. Isso é importante também, porque até então a gente pensava numa separação entre sujeito e objeto, que o historicismo do Dilthey ele vai colocar em questionamento. Tá? Um outro critério é que nas ciências do espírito, nas ciências sociais, os juízos de valor e os juízos de fato são inseparáveis, porque cada sujeito cultural tem seus próprios valores que, inevitavelmente, estão presentes em sua análise da cultura e da sociedade. E isso é muito importante. Tá? Quando a gente pesquisa um grupo social específico, a gente tem que lembrar, né, que a minha visão de mundo ela vai estar presente na análise que eu faço. Tá? Não tem como fugir disso. E aí entra em choque com o positivismo novamente, porque o positivismo se via como uma ciência neutra, objetiva, né? sem essa possibilidade de consciência de que eu reproduzo aquilo que eu vivenciei, a minha experiência de vida, os meus valores morais, enfim. Então, isso é muito importante também como um contraponto ao positivismo. A análise que eu faço não foge de quem eu sou. Então, o meu olhar, necessariamente, ele vai estar imbricado justamente com a minha experiência de vida. Eu tenho que, na pesquisa científica, eu tenho que tentar o máximo possível, né, me distanciar, mas vai estar lá presente que eu não vou deixar de ser quem eu sou para fazer a pesquisa. Tá? Isso é importante também. Um outro fato é que ele diz que não se explica apenas os fatos sociais, mas deve também se compreender esses fatos sociais. E aí, esse termo Verstehen, no alemão, que é compreensão, ele vai ser retomado pelo Weber, tá? E essa compreensão, ela está ligada diretamente à ideia de compreender o significado daquilo, tá? Então, além de compreender o fenômeno, no caso, o historiador ele vai ter de explicar, por exemplo, o significado. E aí ele dá o exemplo dos dois pedaços de madeira representando a cruz. Tá? De que forma essa representação adquire um significado. Tá? Então, essas considerações elas vão ser importantes porque elas estão, de fato, ressignificando a ciência que era produzida até então. E aí, mais à frente, ele cita o Simmel, né, que vai falar do reflexo no espelho e da pintura. Né? A gente não a ciência, o positivismo, ele trata a ciência como a imagem do espelho, a imagem refletida no espelho. E aí ele vai dizer que
para o historicismo, a ciência da sociedade, a ciência social, a ciência humana, ela vai ser o que é uma pintura, né? Quando comparada com o espelho. As cores sou eu que determino, tá? A, a, a imagem sou eu que construo. Então, o historicismo ele tem um papel muito grande em promover um distanciamento com o positivismo. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente?